Voltei. Então, então no último vídeo a gente falou sobre a sexualidade infantil, que aí depois ele vai desenvolver, né, as fases de desenvolvimento infantil, que também eu vou falar mais pra frente. E então ele vai, né, é complexo porque tudo vai se misturando, tá tudo meio interligado. Então, ele foi analisando os sonhos, foi analisando outras pessoas, e aí ele começou a ver alguns conteúdos e começou a desenvolver a questão da sexualidade, mas também começou a desenvolver a questão da interpretação dos sonhos. Nessa época, os sonhos, eles estavam muito ligados à questão de religião, de mau agouro, premonição, né? E Freud começou a trazer que não, que o sonho ele tem um conteúdo lá de toda essa bagunça que acontece dentro da gente, desses desejos, desses traumas, enfim, e que o sonho traz esse conteúdo, né, para a consciência. Mas ele começou a ver que só analisar o sonho isoladamente não permite com que seja captado o sentido daquilo. Então, precisava da associação livre. Então, conversando ali com o paciente, vendo toda a história, tudo que ele passou, os traumas, enfim, que consegue atribuir um significado, um sentido para aquele sonho. E aí ele começou então a falar que o sonho tem o conteúdo latente e o conteúdo manifesto. O conteúdo latente é aquilo que está lá dentro, que é o que significa de fato. E o conteúdo manifesto é aquilo que se manifesta, é aquilo que a gente sonha, que a gente descreve, que é sempre aquela coisa confusa, bagunçada, enfim. Então, ele começou a falar que o sonho era uma forma... era para trazer à consciência um desejo. Em algumas exceções trazia um trauma, mas no geral era a realização de um desejo. Então ele dizia que o sonho ele se forma no inconsciente e aí ele quer acessar o consciente. Só que como o consciente não, vamos dizer, não vai ser agradável, não vai dar conta desse conteúdo, que geralmente vamos dizer, é um desejo absurdo, vamos dizer, moralmente horrível para a sociedade, enfim, ele é disfarçado para não ser tão chocante, vamos dizer assim. Então, o sonho ele se forma no inconsciente e ele que é referente, né, a um desejo que a gente tem ou até mesmo um trauma. Então, ele se forma no inconsciente, mas ele quer acessar o consciente. E aí ele faz isso através de um disfarce. Então, ou seja, para o consciente suportar aquele conteúdo, ele é disfarçado através da condensação ou do deslocamento. E aí a condensação, então, ela é uma abreviação, um resumo daquele conteúdo. E o deslocamento é substituir por outra coisa. Então, ambos disfarces, vamos dizer assim, daquele conteúdo, ele é feito através de símbolos. Então, a gente tem ali, né, o nosso desejo, nosso trauma, tal, no nosso inconsciente, que é o conteúdo latente. E ele se disfarça através da condensação ou do deslocamento. Então, ou ele abrevia, ou ele substitui por outra coisa, sempre através de símbolos para chegar ao consciente. Então, só deixa passar, vamos dizer assim, só deixa passar aquilo que é agradável, aquilo que não é, então fica. Então, por isso que vai de forma mais bonita, vamos dizer assim, né? Menos pesada, menos chocante. Então, tem esse disfarce para isso, que seria a censura, que Freud divide, né, lá a primeira tópica, a segunda tópica, que eu ainda estou estudando melhor, mas eu sei que na primeira tópica ele fala de censura. Então o sonho ele tem, né, essa censura no inconsciente e passa só aquilo que é agradável. Depois na segunda tópica ele vai chamar isso de superego.
E aí, para ele trabalhar os sonhos com os pacientes dele, ele usava 2 métodos. Um dos métodos, ele pedia para o paciente associar com tudo que viesse à cabeça, tudo que o paciente pensar ali, para ele associar o sonho com tudo aquilo. E o outro método era ele mesmo associava com o conteúdo que outros pacientes trouxeram. Então, que nem, por exemplo, a pessoa, sei lá, quer poder, enfim, e ela sonha com carro. Então, o carro significa poder. E aí, isso se manifestou em diversos pacientes ali da mesma forma, então ele conseguia atribuir que carro era poder, né, tinha esse significado. E aí, então, foi onde ele começou a trabalhar a interpretação dos sonhos, porque então ele começou a falar que os sonhos, eles trazem do inconsciente, né, ele forma no inconsciente, que é o nosso desejo ou até um trauma, se disfarça e vem num conteúdo mais leve para o consciente. E então, através desse conteúdo manifesto, ele ia conseguir acessar aquele conteúdo latente para poder tratar o paciente. Bom, e aí então eu vou deixar um vídeo só falando por enquanto do sonho e vou seguir aqui passo a passo, devagarinho, que foi como eu fui estudando, tá bom? Até o próximo!